Olá, amigos e amigas que nos seguem nessa sequência de podcasts, dessa vez o oitavo, nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, nos aproximando do final desse programa Visão de Mundo, dentro do projeto Weltanschauung, um projeto de valorização da democracia liberal no campo das ideias. Hoje nós traremos um autor e a obra principal dele, um autor brasileiro, um liberal que se notabilizou não somente pela sua produção, que foi grande, foi profunda, pensou o Brasil economicamente, particularmente, mas foi um homem de ação. Foi um homem que esteve presente em alguns dos grandes momentos da evolução econômica do país na segunda metade do século XX. E deixou essa experiência, colocada em diversos livros, não só através de princípios que ele defendia, mas também no compartilhamento da visão que ele teve desses momentos. Trata-se de Roberto Campos, realmente o grande liberal da história recente do país, um sinônimo de liberalismo econômico. E para nós falarmos de Roberto Campos, nós podemos falar do principal livro, de um livro dele, que nós vamos apresentar hoje a vocês. Trata-se de A Lanterna na Popa, uma edição de luxo, a original, em 1994 foi o melhor livro daquele ano, e é um volume apreciável a ser degustado e debastado pelos leitores. Roberto Campos, em Lanterna da Popa, ele nos apresenta a sua biografia. Uma biografia sempre tem um sabor especial. Tem pessoas que gostam dos detalhes humanos, pessoais, das venturas e desventuras, né? Porque toda pessoa que vive intensamente a sua vida passa. Mas a vida de Roberto Campos, colocada nesse livro, trata muito não só da sua vida pessoal, como da sua trajetória como um servidor do Estado, diplomata originalmente. Ele se torna um economista famoso e político também. Roberto Campos, ele vai começar essa trajetória de serviço público como diplomata na representação brasileira em Washington durante a Segunda Guerra Mundial. E vai culminar como senador da República, já nos anos 80, por Mato Grosso. É um périplo mundial e nacional e funcional que Roberto Campos faz como diplomata, assessor, político, ministro da economia do país, num momento crítico da história do país. E nesse livro, que é pontuado por um humor, um fino e elegante humor, e testemunhos notáveis, e uma das características do bom biógrafo, particularmente do autobiógrafo, é rir dele mesmo. E Roberto Campos ri muito dele próprio, das situações nas quais ele se viu envolvido e das tiradas que ele teve que dar para sair em determinadas situações. Roberto Campos viveu momentos importantes, internacionais e nacionais. Roberto Campos estava em Washington durante a guerra, ele participou dos debates da criação da ONU, da organização da ONU. Aqui ele trata de debates interessantes que ele teve com delegações estrangeiras, inclusive a russa, naquele processo.
Ele depois vai ser embaixador brasileiro em Washington durante o governo João Goulart. E nessa missão ele vai vivenciar a situação em Washington e, como representante do Brasil, ele vai vivenciar uma situação delicada que o país viveu, os Estados Unidos e o Brasil, os dois países viveram, durante a crise dos mísseis de 1962 de Cuba. Como nós sabemos, o governo João Goulart gostava de se colocar como um governo de esquerda, e ele tinha suas sensibilidades naquele momento difícil, e é um aspecto muito interessante da biografia de Roberto Campos, a narrativa que ele faz desse algodão, vamos chamar assim, desse algodão anticristais que ele foi nas tratativas para que o governo brasileiro cumprisse os seus compromissos e se alinhasse na defesa do hemisfério naquele momento, sem necessariamente desfazer a orientação que o presidente da República naquele momento dava. É um momento interessante. Roberto Campos depois vai ser embaixador do Brasil em Londres, já num outro momento, né? Ele já tendo sido ministro, ele olhando o Brasil mais de longe e com uma outra experiência. Então ele tem esses testemunhos de momentos críticos no cenário internacional e vai também vivenciar no Brasil momentos importantíssimos da vida política do país, particularmente na sua evolução econômica. Roberto Campos vai participar da fundação do BNDE. Roberto Campos vai testemunhar a criação da Petrobras. Roberto Campos está diretamente envolvido na criação do plano de metas de Juscelino Kubitschek. Plano de metas que ele vai ver sossobrar por uma série de imprudências, como características, aliás, da Quarta República Brasileira, que era bastante anárquica do ponto de vista econômico. Construção de Brasília sem orçamento, a bancarrota fiscal que o Brasil mergulhou no final dos anos 50. Roberto Campos nos dá aqui um testemunho melancólico daquela oportunidade que o Brasil perdeu com o afundamento do plano de metas, originalmente criado em 1956. Depois, Roberto Campos vai ser, como ministro de Castelo Branco, o autor do Plano de Ação Econômica do Governo, o famoso PAEG, que, mais do que um plano econômico, era um plano social, de desenvolvimento social do país. Ele tinha uma série de preocupações de aberturas na educação, na liberalização da economia. Foi um plano que ficou com, digamos, com a pecha de ter imposto sacrifícios muito grandes ao país naquele momento para controlar a inflação que estava numa situação bastante crítica naquele ano de 1964. Roberto Campos, portanto, nesse livro, nos dá o seu testemunho dos grandes momentos que o país, das oportunidades que o país teve, e algumas foram aproveitadas e outras sim, e algumas outras nem tanto. É uma inteligência privilegiada, é um homem não só de pensamento, como de ação. Esse livro é um livro sobre a história do Brasil na segunda metade do século XX, particularmente pelo seu viés econômico do Estado. Roberto Campos, ele é um crente, inicialmente, da capacidade do governo, do Estado, interferir e fazer as coisas acontecerem. A sua trajetória também, nesse livro, é uma trajetória de desencanto com essa capacidade do governo. Aos poucos, ele vai percebendo quão limitada é essa capacidade,
ao máximo que ela chega é de despertar a vontade ou de mobilizar os agentes econômicos para atuarem no sentido da produção de riqueza. E já é muito. Mas é uma história que vale a pena nós voltarmos a ela, os leitores que quiserem consultar, que já têm um livro, vale a pena voltar a isso para ver se concordam ou não comigo. A trajetória de Roberto Campos é uma trajetória do Brasil na segunda metade do século XX. É muito interessante porque ele participa dos primeiros momentos da criação de um projeto de desenvolvimento do Brasil. É um engano nós acharmos que não houve um plano Marshall para a América Latina. Houve um plano Marshall com outro nome dos Estados Unidos para a América. O Brasil foi um dos primeiros países para dizer eu quero participar. E para participar desse plano, e o Roberto Campos conta bem essa história, o Brasil teve que aprender a fazer projetos. O que queria, como que ia ser feito, quanto que ia custar e como o desembolso ia ser realizado. O Brasil aprende a fazer isso, ele e outros economistas vivem essa experiência, e das decisões de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, vão acontecer coisas importantíssimas para o Brasil. O BNDES, como eu disse, a criação do Petrobras, que não era exatamente aquilo o que aconteceu não era exatamente aquilo que nem mesmo o governo queria, mas é uma história interessante. O plano de metas a que eu me referi, e quando o país vai à falência e ocorre a ruptura de 64, há uma colocação de ordem na casa que cabe a Roberto Campos, como ministro de Castelo Branco, proceder. É interessante também, eu estou aqui fazendo uma defesa do livro de Roberto Campos como uma peça de referência para quem quer conhecer melhor a história do Brasil na segunda metade do século XX, do ponto de vista econômico. Aqui também nesse livro tem uma história de um grande mal da economia brasileira. Inflação. A inflação. E aqui nós vemos como esse mal, mesmo nos anos de forte desenvolvimento do Brasil, esse mal persistiu. Tamanhas foram as emissões de moeda, tamanho foi o descontrole fiscal nos anos 50 e início dos 60, e isso se prolonga ao longo de todos os anos 70 e 70, há um pico de novo nos anos 80, vai ser controlada ali em meados dos anos 80, mas é também uma história da inflação no país, o mal para o qual nós devemos estar sempre atentos. Roberto Campos é uma inteligência privilegiada, como eu disse aqui, ele se colocou a serviço do Brasil, pensou o Brasil e trabalhou para que o Brasil melhorasse ou evitasse alguns erros que ele acabou cometendo. É a única pessoa que eu conheço, o único pensador brasileiro que previu e procurou evitar o mal que se abateu sobre o Rio de Janeiro com a transferência da capital sobre Brasília. Quem se interessar, procure e vai encontrar aqui. Nesse momento que nós vemos o Rio de Janeiro no estado que está, aqui Roberto Campos visualizou um futuro para o Rio de Janeiro que não dependesse da condição de hospedar a capital federal, condição que ele perdeu em 1960. Então, o livro de Roberto Campos, como eu disse, para aqueles que gostam de grandes empreitadas literárias, pode ser lido de uma vez só, porque é um livro divertidíssimo. Ele é pontuado com piadas e casos interessantíssimos, testemunhos notáveis. Aqui se desfilam personalidades interessantes, importantes na vida internacional e nacional. É um homem tolerante, amigo de Juscelino Kubitschek. Quando Juscelino é cassado pelo regime da Quinta República, ele imediatamente pede demissão do cargo de ministro da Economia, que não é aceita por Castelo Branco, em função das responsabilidades que ele se desincumbia naquele momento, mas é um homem coerente, equilibrado, tolerante, como um liberal deve ser. E, acima de tudo, prudente. É uma obra que merece ser lida, merece estar na biblioteca
daqueles que querem conhecer melhor o nosso país. E o Roberto Campos desmente aquela imagem que alguns gostam de imputar aos liberais, que não pensam o país. Ao contrário, Roberto Campos viveu para servir ao país. Jamais foi o Bob Fields. Foi um dos brasileiros que mais bem, que melhor pensou o Brasil e mais fez por ele. Não deixe, então, de ter como uma referência segura sobre a história do Brasil a Lanterna na Popa. Até a próxima!